De volta com o nosso programa de hoje, eu estou conversando com o juiz do trabalho, titular da 7ª Vara do Trabalho aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, sobre os direitos e deveres dos trabalhadores. Doutor Alexandre, o aviso prévio, como é que ele funciona, como funciona essa particularidade do contrato de trabalho? O contrato de trabalho celebrado por prazo indeterminado, né, ele não tem data prevista para se encerrar, né? Mas é facultado tanto ao patrão quanto ao empregado denunciar esse contrato, ou seja, pôr fim àquele contrato, se não for de interesse recíproco, mútuo, a continuidade dele, né? Então, sempre que o patrão ou o empregado resolver pôr fim a esse contrato, ele tem que pré-avisar a outra parte. Ou seja, o trabalhador também O é trabalhador obrigado. também tem a obrigação de pré-avisar o patrão do rompimento do contrato. Porque muitas vezes os trabalhadores pensam que somente o patrão ou a empresa é quem tem que comunicar que ele está de aviso prévio, né? É. Então, esse aviso prévio ele tem que ser de no mínimo 30 dias, né? Então, na hora que o empregador ele resolve por fim ao contrato de trabalho, ou seja, demitir o trabalhador, ele, por escrito, tem que comunicar previamente aquele rompimento. E aquele prazo de, no mínimo, 30 dias, ele pode ser trabalhado ou não, a critério do próprio patrão. Se ele resolver demitir e não permitir que o trabalhador trabalhe durante o prazo do aviso prévio, ele se obriga a pagar em dinheiro aquele prazo. Mas E o empregado, da mesma forma. o trabalhador, quando ele apresenta o aviso prévio, quando ele deixa o empregado de aviso prévio, ele remunera esse tempo de 30 dias, né? Exatamente. Ele trabalha normalmente. Agora, durante o período do aviso, ele pode ter uma redução do horário de trabalho, certo? Ou optar por não trabalhar durante 7 dias, os últimos 7 dias. Que essa redução da jornada ou a redução dos dias trabalhados, ela serve como se fosse um estímulo para que o trabalhador vá em busca de outra colocação no mercado de trabalho, em busca de outro emprego, por exemplo. E se for o caso do trabalhador desistir do contrato, né, de trabalho, e ele anunciar à empresa, avisar a empresa que gostaria de entrar em aviso A prévio, legislação prevê que ele também tem a obrigação de avisar, Isso. pelo mesmo prazo. Mas se ele passa os 30 dias, mas também é remunerado nesses 30 dias. Também recebe, normalmente, a sua remuneração. A formalidade é que ele tem que avisar a empresa. Porque a remuneração ela é devida em função do trabalho prestado. Entendeu? Muito bem. E o repouso semanal remunerado, quando ele é concedido? Por que ele é concedido? O repouso semanal remunerado, ele é concedido uma folga de um dia por semana, certo? Em regra, né, geralmente essa folga é aos domingos, né? Mas existem algumas atividades que, pelo seu funcionamento, pela sua ininterruptibilidade, né? Ou que é uma atividade ininterrupta, né? Não permite, às vezes, que essa folga recaia sempre aos domingos, né? Mas a legislação prevê que, pelo menos uma vez por mês, essa folga ocorra em dia de domingo. Então, o trabalhador, a cada 5 dias de trabalho, ele tem direito a gozar um dia de folga. Agora, se ele faltar ao trabalho injustificadamente durante a semana, ele perde o dia da folga e ainda sofre o desconto na sua remuneração daquele dia que ele não trabalhou. Muito bem. Doutor Alexandre, sobre a estabilidade do emprego, as mulheres têm direito à estabilidade do emprego quando elas estão gestantes, né, sem prejuízo do emprego e do salário. O que é que diz a lei com relação a isso? A estabilidade no emprego é um instituto criado pela legislação e alçado até a nível constitucional para assim, proteger um determinado bem jurídico, né? Então, são várias as espécies de estabilidade, né? A estabilidade do membro eleito da CIPA, que é a Comissão de Prevenção de Acidentes, a estabilidade do empregado que sofre um acidente de trabalho, né? A estabilidade do dirigente sindical, né? A estabilidade da empregada gestante. É importante que não se confunda licença maternidade com direito à estabilidade. A licença maternidade é uma licença que a empregada, né, goza quando
a criança nasce, quando ela dá à luz ao filho. Por um período de... Por um período de 120 dias. Né? E a estabilidade já é uma garantia de que aquela empregada, enquanto gestante, e após o nascimento da criança, até 5 meses depois do parto, ela não pode ser demitida sem justa causa. Entendeu? Então, a demissão, ela não pode ocorrer sem justa causa. Mas, se ocorrer uma das justas causas previstas na lei, mesmo o empregado portador de uma estabilidade, ele pode ser demitido. Muito bem, os homens também têm direito a essa licença? A licença paternidade é uma licença de 5 dias que o trabalhador do sexo masculino tem para acompanhar, né, a sua cônjuge naqueles primeiros dias depois do nascimento do filho, proporcionar que ele possa ter tempo para registrar a criança, né, fazer a certidão de nascimento e tal. Então são 5 dias de licença para os homens. E o auxílio-doença concedido pelo INSS, quando é que esse benefício é dado aos trabalhadores? O trabalhador, ele assim, tem o direito de não trabalhar quando estiver doente. Qualquer trabalhador doente, mediante a apresentação de um atestado médico, atestando efetivamente que ele está em capacidade de trabalhar, ele tem direito a faltar ao serviço e não sofrer nenhum desconto. Até o prazo de 15 dias de afastamento contínuo, essa responsabilidade é do empregador. A partir do 16º dia, se o trabalhador permanecer doente, aí essa responsabilidade passa para a Previdência Social. Então, obrigatoriamente, o trabalhador vai entrar em licença para gozo de auxílio-doença. É o famoso benefício. É um benefício previdenciário. Então, a partir daquele 16º dia, o empregador ele se desobriga de pagar a remuneração e esse benefício vai ser pago pelo INSS. Com relação ao recebimento de vale transporte e auxílio alimentação, como é que funciona esses dois institutos? O direito ao vale transporte é um direito assegurado a todo trabalhador contratado formalmente, mediante uma opção que ele faz junto ao empregador. Na hora que ele é contratado, o empregador obrigatoriamente vai questionar dele se ele tem necessidade de receber o vale transporte e se ele autoriza o respectivo desconto, porque ele recebe o vale transporte, mas também sofre um desconto de até 6% da sua remuneração como a contrapartida, como digamos a contrapartida assim, para receber o benefício, certo? Então, esse vale transporte ele vai servir justamente para que o trabalhador possa se deslocar de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Doutor Alexandre, e para o seguro-desemprego, quais são as normas vigentes hoje? O seguro-desemprego ele é o instituto criado para garantir ao trabalhador, né, uma remuneração após haver a despedida imotivada, né, depois que ele é demitido do emprego. A partir, no mínimo 3 meses, no máximo 6, né? O valor mínimo de um salário mínimo de remuneração. E o trabalhador sempre tem direito quando demitido sem justa causa, desde que ele tenha trabalhado no mínimo 6 meses para aquela empresa da qual ele foi demitido, né? E não tenha gozado desse mesmo benefício nos 12 meses anteriores à contratação dele. Então, esse benefício ele dá ao trabalhador vamos dizer assim, uma sobrevida, né, após o contrato de trabalho, rescindido por iniciativa do patrão, sem justa causa, até que ele consiga uma nova colocação no mercado de trabalho, ou consiga um novo emprego, né, em outra empresa. Muito bem. Doutor Alexandre, eu acho que nós esclarecemos aqui algumas dúvidas que os trabalhadores têm a respeito do contrato de trabalho, enfim, do ingresso, desde o ingresso do contrato de trabalho e os seus direitos e deveres enquanto trabalhadores. Nós agradecemos a sua presença aqui no Justiça e Trabalho, mais uma vez, em razão do nosso tempo de televisão já está indo, e o deixamos à vontade com os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade e sempre estarei à disposição, sempre que for convidado. Bem, muito obrigado. Bem, telespectadores, por aqui hoje nós encerramos o Justiça e Trabalho desta semana. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 40 06 3081 ou pelo e-mail ccs@trt21.jus.br.
Acesse também nosso site no endereço www.trt21.jus.br. Você fica agora com a agradável companhia do talentoso compositor potiguar Sérgio Farias. Obrigado pela companhia e a gente se vê no nosso próximo programa. Até lá! Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou filho de um pai militar, né? Família de militar sempre é um pouquinho diferente, a gente viaja bastante. Cresci assim, num ambiente assim, muito musical, minha família toda sempre tinha irmãos, né, que tocavam instrumentos, papai também tocava. Né? Eu comecei tocando bandolim aos 9 anos, depois passei para o violão, guitarra, tive aquela fase do rock, né, que todo guitarrista tem que passar mesmo. Estudei aqui um pouco em Natal, fiz um curso com o Manoca, né, o Manoca Barreto, e depois fui fazer uns cursos no Rio. Bom, no Rio de Janeiro eu fui acolhido um pouco pelo pessoal do MPB4, do quarteto em si, que forma um pouco uma família. Eu acabei tocando com o Miltinho, formando um duo, né, um duo com ele, e comecei pouco a pouco a conhecer outros artistas, né, eu era jovem também. Eu acabei tocando com o Carol Saboia, tive uma experiência com o Hermínio Belo de Carvalho, que a gente acabou compondo uma música junto, com o Rio do Hora também, que acabou participando do meu primeiro disco. Né. O primeiro disco, né, já quem está falando do Rio de Janeiro, foi gravado no Rio, em 1993. E já nesse primeiro disco, eu consegui, o que era difícil para a época, uma gravadora. Né. Não foi muito difícil assim, entrar um pouco no mundo profissional do Rio. Né. Eu fiz um curso de composição assim que cheguei no Rio. E assim que eu terminei de fazer esse curso, eu tinha vontade de exercitar, de colocar para fora aquilo que eu tinha aprendido. Quando eu voltei para Natal, fiz um curso superior de música na universidade, e eu e minha esposa, né, Alzene Nelo, que é cantora lírica, a gente foi junto fazer um aperfeiçoamento de música, né, em Paris. Eu fui fazer em composição de música de filme e ela em canto lírico. A partir daí também foi um período fantástico, a gente acabou passando ao todo 6 anos em Paris, e eu toquei com grandes nomes da música brasileira, internacional e do jazz. Gravei músicas de filme também, tive uns trabalhos de arranjos também na França muito importantes. Acabei agora, minha última produção que eu fiz na França foi com uma artista francesa chamada Do Montebello, e eu tenho 6 composições no disco dela e faço os arranjos também do disco. A música e o trabalho é uma coisa muito importante assim, na minha vida, porque a música ela tem um lado assim, muito místico, um lado muito espiritual, mas ao mesmo tempo ela tem um lado do labor mesmo, do trabalho manual como artesão. Você garimpar, de você ir trabalhando, eu adoro o que eu faço, eu sou muito feliz assim com a música. Bom, meu nome é Sérgio Farias, eu sou músico, compositor, arranjador da música popular brasileira e da música do mundo. Folha seca, folha morta, que fim triste este teu fim. Foste verde, reluzente, aos raios do sol ardente. Por que voas hoje assim? Folha seca, és feia, morta, abrigada ao chão, ao léu, pelos charcos, nos monturos, para além dos velhos muros, nas estradas se perdeu. Ó meu símbolo pequenino, folha seca, o teu destino bem se parece com o meu.